mundo azul. Adão e Eva no paraíso. Olha só, tô bem combinandinho hoje com a parede. Senta aqui na mesa da mamãe, vamos ter 2 dedinhos de prosa. Vamos falar sobre solidão. Solidão no mundo adolescente. É muito louco pensar, porque o ano passado nós tivemos a tal do início da pandemia. Muitas pessoas ficaram reclusas, as escolas pararam, as aulas começaram a ser online, mas vamos pular para um ano atrás, um ano antes, 2019 para trás. É muito interessante você pensar que os adolescentes eles vão para a escola, eles desenvolvem amizades, têm vários amigos, eles jogam online, eles fazem muitas coisas que envolvem pessoas, principalmente da mesma idade. E nunca foi tão comum a tal da solidão. Por que eu digo isso? Eu conheço alguns adolescentes e eu sempre estou no meio deles, né? Desde quando eu tinha 14 anos, eu me apaixonei por esse universo adolescente e agora com 40, eu ainda continuo apaixonada por esse universo da adolescência. E é muito, muito, muito comum, muito mais hoje, eu ouvir essa reclamação de que os adolescentes se sentem só. Interessante que eles podem pegar o celular a qualquer momento, conversar com qualquer amigo, mas eles estão se sentindo cada vez mais sozinhos. Eu moro numa cidade hoje bem pequena e tem várias pequenas cidades em volta dessa minha cidade. E é incrível o tanto de suicídio de pessoas com pouca idade que acontece aqui na região. E aí me faz refletir um pouco. A troco de que isso? Você nota que nós estamos numa era onde as pessoas elas não mudam. Nós, seres humanos, eu sempre vou defender essa tese, que o ser humano não muda. A essência do ser humano não muda. Mas a forma de falar, a forma de se comunicar, isso vem mudando drasticamente nos últimos anos não, durante toda a história da humanidade. A forma de comunicação ela vem sendo mudada, vem evoluindo. É interessante que hoje nós temos os aplicativos, nós temos os telefones, nós temos tudo, o WhatsApp, mas isso não preenche a nossa necessidade de estar com alguém semelhante a nós, no nosso outro ser humano. Por quê? Quando nós conversamos com outras pessoas, é onde nós temos a oportunidade de exercer a nossa humanidade. A nossa necessidade de estar em grupo, a nossa necessidade de contato, a nossa necessidade de afeto. Bem interessante isso, porque na fase da adolescência, os adolescentes eles tendem a entrar num mundo de caverna deles, que é um período, imagina uma lagarta, quando ela entra no casulo, eu compararia a adolescência a essa fase do casulo. E muitas vezes nós, pais, estamos tão atarefados com o nosso trabalho, com os nossos compromissos, com o que a limpeza da casa, a correr atrás do dinheiro, da provisão para casa e nós perdemos esse contato com os nossos filhos. A gente entra num mundo de cobrança, olha, você tem que estudar, você tem que ser alguém, você tem que tirar notas boas, você tem que procurar um emprego, você tem que escolher uma profissão, você tem. E é uma fase muito complicada da adolescência, porque, como eu já expliquei alguns vídeos atrás, que a adolescência ela é como se fosse um segundo parto. A cabeça do adolescente, ela tem uma supressão, ela diminui o tanto de neurotransmissor que ele poderia absorver em até 50%. Eu não lembro se é a serotonina, eu acho que é a serotonina. O cérebro adolescente ele não consegue absorver essa absorção desse neurotransmissor, que é o neurotransmissor da alegria, ele cai em 50%. Então, agora imagina um serzinho que tem um monte de dúvida na cabeça,
ele se acha feio porque começa a crescer espinhas. Tem uma enxurrada de hormônios sexuais, ele não entende muito direito. Um dia ele acorda com a voz fina, no outro dia ele acorda com a voz grossa. As meninas um dia dormem sem peito, acordam com peito. Aí ele não sabe se ele é aceito pelo grupo, pela sociedade. Aí o pai briga porque ele tá fazendo um monte de cagada, um monte de coisa errada, porque ele não tá indo bem na escola. Olha que loucura. E quando eles precisam de alguém para se comunicar ou para se abrir, cadê? O pai não é um porto seguro, porque o pai tá sempre pronto. O pai e a mãe estão sempre prontos a criticar. Ou porque você não deve fazer isso porque você é muito novo, ou porque você não deve fazer isso porque você já é velho para fazer isso. Mano, é muito tiro, porrada e bomba na cabeça desse serzinho. E eles tendem a cada vez mais ficar recluso em si mesmos. Então ele vem, ele senta na mesa, ele almoça, ele janta, ele segue ali a vida no fluxo normal da família, porque a família tá num ritmo louco. E quando você menos espera, você tem um adolescente desenvolvendo depressão, desenvolvendo desejos suicidas dentro da sua casa, embaixo do seu nariz, e você fala: onde foi que eu errei? Então é bem assim complicado, porque são linhas tênues. Por, enquanto você está buscando a provisão para casa, trabalhar ou até estudar, de repente, quando os seus filhos já estão grandes, é a época que algumas vezes a mãe fala: poxa, agora meus filhos já estão grandes, eles não precisam tanto de mim, eu vou estudar. E aí ela mergulha. Então ela tem tempo para o WhatsApp, ela tem tempo para estudar, ela tem tempo para limpar a casa, ela tem tempo para um monte de coisa. Mas quando se trata de ter um contato com o filho, um momento exclusivo com o filho e com a filha, principalmente os adolescentes, a mãe e o pai têm uma tendência a dar um passo atrás. Por quê? Porque quando ela chega nesse ponto de buscar esse contato, o adolescente ele já está tão mergulhado no mundo interno dele ou nas frustrações dele que ele repele a mãe, repele o pai. Então a mãe fala, até às vezes fala, eu sempre incentivo as mães a darem um espaço para os filhos. Mas às vezes até nessa tentativa de, tá, eu vou respeitar o seu espaço, ela não se liga nas coisas pequenininhas que o adolescente está falando, assim, ó, tá passando aquele letreiro em letras pequenas, ó, estou me sentindo sozinho, estou isso, estou aquilo. Então eu faço esse convite à reflexão, você que é pai, você que é mãe de adolescente. Será que o seu filho, ele tá ali dentro de casa, naquele vucu-vucu do dia a dia, e ele não tá se sentindo sozinho? Ele não tá curtindo uma solidão? Porque ele, às vezes, ele tá ali, mas, ó, meu pai não me entende. Com as minhas amigas eu não posso contar, porque se eu contar o que eu tô sentindo, elas vão fazer brincadeira e vão contar para outros, elas vão fazer meme. Eu não posso contar com Deus, porque também a pessoa não tem uma espiritualidade desenvolvida. Então, é realmente complicado. Começa a observar melhor, se você tem filho, adolescente em casa. As pequenas nuances, os pequenos comportamentos, frases, às vezes é uma frase, eu não deveria ter nascido, você não presta atenção mesmo, você só pensa em você. São pequenas frases que muitas vezes os pais, por estar mergulhados no contexto de manter a casa, inclusive os pais entendem isso como uma agressão dos filhos. Meu filho está querendo me confrontar, meu filho está querendo se impor aqui dentro. Pergunte-se, observe, seja sensível. E você tem essa capacidade, porque o pátrio poder nos traz isso, tanto para o pai quanto para a mãe. Faça o seu filho entender, sua filha entender que você é um porto seguro, que você pode sim ajudar, a menos que você não possa. Agora, se você está nessa posição, eu não posso, eu não acho que eu não tenho capacidade, porque minha vida está tão cagada, tão destruída, tão ferrada, que eu não consigo ser esse porto seguro para os meus filhos. Então, tá na hora de você também rever os seus conceitos a respeito de você, a respeito da sua vida, a respeito das suas escolhas.
Eu tô aqui para te julgar, para te atacar? Não. Eu estou aqui para tentar fazer uma reflexão. Isso que eu estou falando para você também é uma reflexão diária para mim. Se isso não for para mim, em primeiro lugar, não adianta eu falar para você. E é uma reflexão que eu faço. Vou dar um exemplo. Eu tenho uma filha que é adolescente. E em tudo quanto é lugar que eu vou, eu levo ela. E tudo quanto é lugar que ela vai, eu estou, né? Porque a gente conversa, a gente dá risada, eu tenho essa abertura de brincadeiras com ela. Só que ela está buscando a individualidade dela agora. Ela está crescendo, saindo para a vida adulta, se formando, se desabrochando para a vida adulta. Já não é mais hora de eu estar com ela em todos os lugares. Então ela precisa entender que mesmo que ela curta e ela se sinta segura com a minha presença, ela ainda assim precisa sair sozinha. Ela precisa fazer as coisas dela sozinha. Ela precisa aprender a resolver os problemas dela sozinha. E eu, como mãe, muitas vezes querendo ajudar, querendo ser proativa, eu dou as ideias, eu falo, faz assim que vai dar certo, faz daquele jeito que vai dar certo. Eu estou me policiando. Por quê? Porque ela precisa desenvolver a individualidade dela, a forma como ela vai encarar a vida, a forma como ela vai encarar os problemas, a forma como ela vai ver a sociedade, a forma como ela compreende. Então, é um desafio para mim. Já passei por tudo isso. Como o mundo adolescente para mim sempre foi muito, muito legal, muito. Eu sempre gostei, eu sempre admirei. Eu acho muito mágico. Para mim é difícil eu chegar e não dar a minha opinião, não dar os meus pitacos. Só que ela precisa ter as percepções dela. Então tá sendo um desafio para mim eu dar esse espaço, eu dar esse passo para trás e falar, filha, mesmo que eu saiba no que vai dar, eu já passei por isso, eu consigo me lembrar com perfeição de tudo que eu sentia, de tudo, os medos e de todas as certezas, as incertezas. Eu tenho essa percepção, só que ela tem que ter as dela. Então dá pra mim dar um passo atrás e falar, não, você vai viver a sua vida, vai começar a dar linha na pipa dela, é para mim um desafio. Compreende? Então, o assunto de hoje foi esse.